Durante a vida, passamos por algumas experiências nas quais sentimos que nossos sentimentos não importam. Nossos sentimentos e emoções são invalidadas por questões estruturais do sistema que nos obrigam a fazer determinadas coisas que não queremos. E essa imposição pode ser muitas vezes traumática. E isso acontece desde a infância das pessoas. Isso vai estruturando a própria cognição individual de uma forma que a pessoa passa a questionar as próprias emoções, os próprios sentimentos, e isso traz consequências. Porque essa invalidação emocional faz com que a pessoa duvide de si mesma de tal forma que pode desenvolver complexos de inferioridade, por exemplo, questões de autoestima baixa e de elevada ansiedade, de um consequente isolamento social e de um distanciamento emocional das pessoas. E a gente faz isso como um mecanismo de defesa para se defender do que o mundo impõe sobre nós. Então, por processos terapêuticos, precisamos ter consciência disso, né? Tomar cada vez mais consciência disso, para não se defender com esse mecanismo de defesa inconsciente, muitas vezes, ficar o tempo todo se defendendo do mundo externo desse modo, e isso só é possível por meio da autoconsciência individual. Só assim passamos a ter consciência dos nossos atos e do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. E o mais triste é que essa invalidação constante pode levar a problemas ainda mais graves, como a depressão, e a psicose e a neurose. Todas as pessoas precisam compreender esses processos cognitivos e terapêuticos. Por isso, o público desse tipo de conteúdo que eu estou produzindo é muito amplo, muito variado e crescente, porque as pessoas vão valorizar cada vez mais a saúde mental. Então, essa questão da imposição de normas e regras externas, que muitas vezes não são corretas, né, do ponto de vista até legal, pode dessensibilizar as pessoas e elas perdem essa sensibilidade e isso traz consequências psíquicas para a personalidade, para o processo de desenvolvimento dessa personalidade das pessoas, podendo fazer com que as áreas de interesse dessas pessoas que estão sofrendo esses abusos psíquicos façam com que elas recalquem as áreas de interesses dela, por exemplo, pela arte ou por alguma outra coisa que não seja considerada é, suficientemente válida pelos olhos da sociedade conservadora como um todo. Então, esse recalque causa uma fragmentação do sujeito. Para ser professor universitário, nós precisamos ali dar aulas por 3 horas por dia. Então, para mim, dar aulas aqui no YouTube, que é o que eu quero fazer aqui nas redes sociais, eu posso gravar 1 hora de aula por dia sobre esses assuntos, todos os dias, de segunda a sexta, pelo menos. Então, como esses recalques não podem ser muitas vezes exprimidos na sociedade, porque eles não são aceitáveis socialmente, pelo menos não para a maior parte das pessoas, não que eles estejam de fato errados, como eles não podem ser exprimidos naturalmente na sociedade, eles precisam ser elaborados pelo menos no espaço terapêutico, pelo menos na própria análise individual das pessoas, ou no mínimo em processos individuais de reflexão. É por isso que muito frequentemente, até cotidianamente nas relações familiares e sociais, essas relações sociais são cortadas e o laço é desfeito, porque não há esse acolhimento das diferenças individuais, subjetivas, e isso faz com que as pessoas se defendam se afastando. Esse é um mecanismo de defesa primitivo. Você se afasta para poder sobreviver e permanecer quem você é, para não perder a sua própria essência, você se afasta daquele convívio social. Mas a desconexão não é saudável a longo prazo. É muito interessante como muitas vezes são justamente as melhores pessoas, né, com as melhores intenções, são as que sofrem por permanecerem em relações sociais que são abusivas e prejudiciais,
Mas essas pessoas, elas acreditam que as outras pessoas podem mudar e podem melhorar, e por isso têm paciência com elas. Mas essa paciência, muitas das vezes, não traz benefícios a curto, médio e longo prazo. E essas pessoas que possuem as melhores intenções acabam sendo as mais prejudicadas, justamente por saberem, por terem a esperança de que as outras pessoas podem mudar e melhorar, mas que essa mudança muitas das vezes não acontece. Então essas pessoas com boas intenções acabam sofrendo com a companhia dessas outras pessoas más que não acabam não mudando nunca. Então essas pessoas boas acabam negando as evidências por conta dessa esperança, mas elas acabam se prejudicando por conta disso. Então, mesmo com boas intenções, com as melhores intenções possíveis, essas pessoas acabam vivendo em uma negação da realidade. As experiências de sobrecarga emocional podem causar uma desconexão entre mente e corpo. Por exemplo, apesar de reconhecermos que determinadas ações que fazemos estão sendo irracionais, nós nos mantemos naquela relação justamente por estar dominado pelas emoções. Ou seja, a sobrecarga emocional atrapalha a racionalização. Se você continua acreditando e pensando que as pessoas não vão assistir os seus vídeos todos, você consequentemente se empenha menos em manter a qualidade do seu vídeo até o final. E consequentemente as pessoas realmente não assistem o vídeo todo porque você não se empenhou em manter a qualidade elevada. Por isso é importante ter positividade, ser positivo e pensar positivo, porque assim você se empenha em produzir um conteúdo bom até o final e, consequentemente, as pessoas tendem a assistir durante mais tempo. E é desse modo que a psicologia positiva nos ajuda a ser mais produtivos. Para viver com mais leveza e menos estresse, é essencial entrar em sintonia com o corpo, com o que o coração e as emoções e a intuição comunica. Acalmar a respiração conscientemente, ouvir e dar atenção ao corpo inteiro é uma parte muito importante da recuperação, que nos reconecta com nós mesmos. E essa reconexão corporal com nós mesmos traz uma paz interior. Por isso que é necessário fazer isso constantemente, porque constantemente acabamos nos desconectando de nós mesmos. Para aprofundar-se nesse percurso de entrar em sintonia consigo mesmo, eu indico esse livro aqui, Como Se Libertar de um Narcisista, da Sarah Davis. Ele é um livro bom, mas justamente é agradável se for lendo ele aos poucos, porque ele, apesar de ser muito bom e trazer umas reflexões que vão se aprofundando, ele às vezes é repetitivo. Então, leia ali umas 4, 5 páginas por dia, aí vai ler outros livros, depois retorna para esse daqui, porque com calma conseguimos refletir mais profundamente sobre esses temas que às vezes são tidos e elaborados de formas repetitivas com pequenas modificações, mas essas pequenas modificações são importantes, então é justamente por isso que precisamos absorvê-las com mais tranquilidade, com mais calma e com mais paciência, sem pressa. E justamente essa leitura mais calma e paciente contribui para nos desestressarmos e ficarmos mais calmos.